Quero que você abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Glória a Deus. Romanos, capítulo 1. Nós tivemos ontem dourados visitando o pastor Júlio. Quero que você continue orando por ele, amém? Para que Deus faça um milagre na vida dele. Ore também pela família pastoral, Lidiane, Davi e a Júlia, que tem sofrido muito esses dias, de ver então o quadro, a situação do pastor Júlio no hospital, sem ainda poder comunicar com ninguém. Que Deus tenha misericórdia e entre com as providências na vida dele, amém, queridos? Romanos capítulo 1, versículo 16. Ontem estava conversando com a irmã Leia de Sete Queda, e eles começaram um culto de missões lá. Ele estava falando que hoje é o culto de missões e ele fica muito feliz, muito empolgado com o culto de missões, ministrando a igreja e também motivando a igreja a ofertar em missões. E que Deus venha abençoar grandemente a vida dele e a igreja também em Sete Queda, amém, queridos? Vamos ficar em pé para nós lermos esse texto, por favor. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Amado Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por essa palavra. Pedimos, ó Pai, que o teu Espírito Santo venha se mover através da tua palavra ainda neste culto, Senhor. Estamos aqui com o nosso coração sedento, desejoso, ó Pai, pela tua palavra, e nós pedimos a ti, ó Deus, fala ao coração de cada um que aqui está, Senhor. Visita aqueles também que estão em casa, no culto online, Senhor. Ministra em suas vidas e seus corações. Fala, Senhor Deus, e move o teu poder na vida de cada um, em nome de Jesus, amém e amém. Pode sentar, aumenta só um pouquinho o meu retorno, ou seja, dá um pouquinho de grave nele, se for possível. Eu quero falar nesta manhã sobre o tema andando no poder, amém? Andando no poder. Queridos, Deus não faz acepção de pessoas, amém? Todos, sem exceção, são chamados para crer no evangelho. Jesus, então, dando essa ênfase sobre a importância de crer no evangelho, sobre a importância, então, das pessoas, então, andar neste poder, que é o poder do evangelho. Nós vemos que ele diz em Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16 assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O Senhor Jesus, ele deseja que toda criatura ouça o evangelho, amém? O Senhor, ele dá ênfase sobre a importância da pregação do evangelho. A Bíblia diz que o evangelho, ele é o poder de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz: eu não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Por que primeiro do judeu? Porque o Senhor Jesus veio primeiro para os judeus, para o povo de Israel, mas o povo de Israel o rejeitou. Então a salvação se estendeu a toda a humanidade, a toda a criatura. Então nós vemos que o evangelho é o poder de Deus. E eu pergunto nesta manhã: quem deseja ou está disposto a andar neste poder? Amém? A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 ao 5. O Paulo diz assim: a minha palavra e a minha pregação
não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amém? Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo, ele diz assim que a palavra dele e a pregação dele não consistiu em palavras de sabedoria humana, persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Paulo, queridos, estava muito convicto dessa verdade, e eu e você também precisamos estar muito convictos dessa verdade, amém? Ele não queria falar de si mesmo, mas ele decidiu pregar e andar neste poder, o poder do Evangelho. Glória a Deus por isso. Os filhos de Deus são investidos de autoridade para andar e viver no poder de Deus. O Senhor nos deu essa graça para isso, esse privilégio de poder andar na graça e no poder de Deus, amém, queridos? Nós vemos que Jesus disse lá em Lucas capítulo 10, versículo 19: eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Nós vemos que o Senhor nos deu o poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada nos faria dano algum. Então, através do Evangelho, o Senhor nos deu essa graça, essa autoridade para pisar serpentes e escorpiões, amém? O Senhor não quer que a nossa fé se apoie ou venha se firmar na sabedoria e conhecimento de homens, mas no poder de Deus. Diga, poder de Deus. Paulo, ele era um homem muito sábio. Ele foi instruído, ensinado na escola de Gamaliel. Quando nós olhamos em Atos capítulo 22, versículo 3, nós vemos isso. Ele diz assim: quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cecília, e nessa cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois. Paulo, queridos, tinha e podia ter confiado e usado dessa ferramenta, a sabedoria humana que ele tinha, porque ele foi ensinado na escola de Gamaliel. Então, a sabedoria e no conhecimento dos homens ele podia se firmar nela. Mas ao ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo no caminho de Damasco, quando estava indo para Damasco para buscar os cristãos, para trazer preso para Jerusalém, ele tem um encontro com Jesus, e ali a sua vida foi mudada, foi transformada pelo poder de Deus. Então, ao ter esse encontro com Jesus, ele entendeu pelo Espírito de Deus que tudo isso que ele tinha conquistado através dos seus esforços humanos não era tão importante, não era tudo na vida de um homem. E ali então ele ficou totalmente impactado com a graça de Deus, com o poder de Deus, com o poder do Evangelho. Creio que é por isso que Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus, porque o poder do Evangelho tinha tocado a sua vida, tinha ministrado o seu coração, ao ponto então dele ver agora diferente. Aquilo que ele considerava como lucro, como um grande patrimônio na vida dele, agora ele considera como lixo, sem valor. Ele entendeu que aquilo não era tudo que um homem precisava para ser feliz e para então agradar a Deus. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 3, versículo 4 ao 8: é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se pensa que confiar na carne, se alguém pensa que confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, era perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro,
Isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Nós vemos aqui, queridos, a convicção que Paulo tinha em seu coração. Paulo tinha essa convicção em seu coração, que tudo aquilo que ele tinha conquistado, não estou dizendo que não tinha valor sim, mas ele não estava estribado naquilo, ele não estava firmado na sabedoria dos homens, mas ele desejou e estava agora, por causa dessa transformação que Deus trouxe no seu coração, dessa experiência espiritual que ele teve no caminho de Damasco, por causa desse encontro que ele teve com Deus, ele agora decidiu não se firmar na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amém? Paulo considerou tudo como refúgio, como lixo, diante da excelência e sublimidade do conhecimento de Cristo. Nós vemos que pela experiência espiritual que ele havia adquirido no caminho de Damasco, ele então agora vê as coisas diferentes. Queridos, nós tivemos um dia um encontro com Deus, amém? E nós sabemos que essa é uma realidade, essa é uma verdade. O Evangelho, ele é o poder de Deus. Ele arrebenta paradigmas no coração das pessoas, conceitos, religiosidade. O Evangelho é o poder de Deus. E eu e você somos chamados por Deus para andar neste poder, o poder do Evangelho. Andar no poder de Deus não é ganhar e vencer todas as batalhas da vida, amém, queridos? Não significa isso. Por isso que as pessoas muitas vezes elas se frustram, se escandalizam, porque elas pensam que andar no poder é não ter falta de nada, é ganhar e vencer todas as batalhas da vida. Mas andar no poder não é isso que significa. Andar no poder é nunca desistir de ser um cristão, amém? De ser temente a Deus e fiel a Deus, de lutar pelo reino de Deus, pela fé que nos foi entregue um dia, mesmo em meio às adversidades da vida. Aliás, Judas, ele ia escrever sobre a salvação, que nos é comum, que é importante para nós, e ele foi direcionado pelo Espírito de Deus a escrever sobre a importância de batalhar pela fé, que de uma vez foi entregue aos santos. Porque na verdade o Espírito Santo ministrou no coração de Judas, e ele então foi impactado naquele momento. Ele escreveu sobre um assunto muito importante, que é a salvação. Sem a salvação nós não entraremos no céu. Nós precisamos da salvação. Mas um certo momento em que Judas ia escrever sobre a salvação, ele é movido, ele é impelido pelo Espírito Santo de Deus para escrever sobre a importância de batalhar pela fé, que de uma vez foi entregue aos santos. Andar no poder é batalhar pela fé, é nunca desistir de ser um cristão, de ser temente a Deus, de ser fiel a Deus, de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Amém, queridos? Mateus capítulo 11, versículo 12 diz assim: desde o dia de João Batista até agora faz-se violência ao reino dos céus. Faz-se violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Então não é de hoje, mas desde os dias antigos, dos dias de João Batista. João Batista, ele veio antes de Jesus. Ele veio preparar o caminho para a chegada de Jesus. Ele foi aquele que abriu o caminho, ou seja, anunciando a vinda do Messias, anunciando o Salvador do mundo. Ele foi este que foi usado por Deus para preparar o caminho do Senhor. E aqui está dizendo que desde os dias de João Batista se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Então, desde o dia de João Batista, o reino de Deus é tomado por esforço, e nós precisamos entender isso. Paulo andou e viveu no poder do Espírito de Deus. Há muitos cristãos que pensam que andar no poder é nunca perder, é não ter falta de nada. Outros acham que andar no poder
é sapatear, falar em línguas estranhas, profetizar, cair na unção, ter um momento de êxtase espiritual na vida, quando na verdade não evidencia nenhuma mudança e transformação de caráter em suas vidas. Passam por um momento de êxtase hoje e amanhã continua na mesmice. Não há metanoia, não há mudança de mente, de caráter, de vida. Isso não é andar no poder. Há muitos que profetizam, mas não estão andando no poder, porque na verdade isso não quer dizer que porque por estar profetizando estão andando no poder, porque muitos estão profetizando e estão assurrando a esposa em casa. Até pregadores têm feito isso. Isso não é andar no poder, mas o andar no poder é andar em obediência a Deus, em submissão aos seus princípios, à sua palavra. Realmente é desejar, realmente viver o Evangelho de Jesus Cristo. Andar no poder é passar em meio às lutas e às dificuldades, mas nunca desistir de ser um cristão autêntico e verdadeiro no Senhor. Assim como Jó, que andou no poder do Espírito. Jó, ele servia a Deus, ele entendeu o que é ser cristão, ele entendeu o que é andar no poder. Em meio às lutas que ele passou, às dificuldades, ele nunca abriu a boca para blasfemar contra Deus, mas aceitava, mesmo sem entender o que estava acontecendo. E ele ainda adorou a Deus naquele momento em que ele estava numa situação caótica. Andar no poder, amados, é mais do que falar línguas estranhas, é mais do que profetizar. Andar no poder é mais do que cair na unção e assim por diante. Mas andar no poder é a cada dia desejar que a sua mente seja renovada pelo poder do Evangelho. É desejar no seu coração e buscar isso para a sua vida, uma transformação genuína a cada dia em seu coração, em sua vida. Andar no poder implica obediência, dedicação e renúncia ao nosso eu, e não confiar ou andar na carne. A Bíblia diz, e ela vai dizer em Gálatas capítulo 2, versículo 20 assim: já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé, no Filho de Deus que me amou, no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo, ele disse que estava crucificado com Cristo, já não vivia mais ele, mas Cristo vivia nele. E ele diz: a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé, no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, aquele tempo que ele tinha para viver nesse mundo, ele estava dizendo, ele vivia então para Deus, amém? Como Filho de Deus. Ele via para aquele que amou ele e que se entregou por ele completamente. Quer dizer para você nesta manhã que Jesus se entregou completamente naquela cruz para nos salvar. Por nós ele se entregou. E se nós então queremos andar no poder, nós devemos crucificar nossa carne e obedecer a Deus. Estar crucificado, é isso que Paulo diz. Paulo decidiu andar no poder. Decida hoje andar neste poder, amém? Decidamos hoje andar nesse poder. Queridos, quando você anda neste poder, as coisas acontecem diferente na tua vida. Eu sei que você vai enfrentar lutas, dificuldades, vai passar por provas, mas Deus estará contigo. Ele não vai te deixar. O Salmos 23 diz que o Senhor é o nosso pastor e Ele não nos faltará. Ele estará na nossa vida, na tribulação, na dificuldade, nos momentos difíceis e caóticos da nossa vida. Ele não faltará para nos dar força para vencer. Por isso que ele disse para Paulo, o Senhor disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então na graça a provisão para vencer, e o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando estamos fracos, diz Paulo, é aí que estamos fortes, porque repousa sobre nós o poder de Cristo. O poder de Cristo, o poder do Evangelho. A Bíblia nos mostra, queridos, que andar no poder não é ter todas as vitórias, não é não passar por lutas, não é nunca perder,
Mas andar no poder é diferente. Quando nós olhamos para Atos capítulo 14, versículo 19, nós podemos ver isto. Veja o que diz esse texto. Entretanto chegaram alguns judeus de Antioquia e de Icônio, e instigando as multidões, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou, entrou na cidade. No dia seguinte, foi com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé, diga Paulo e Barnabé, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Nós vemos aqui, amados, Paulo foi arrastado para fora da cidade, Paulo foi apedrejado, e nós vemos que eles não acabaram de matar Paulo, porque achavam que Paulo estava morto. Os discípulos foram lá e trouxeram Paulo para a cidade, trataram dele, e ele então cobrou o ânimo, diz a palavra. E nós vemos que quando ele foi fortalecido, ele cobrou o ânimo, e ele então fortaleceu o ânimo também dos discípulos, dizendo que através de muitas tribulações, de muitas provações, nos importa entrar no reino dos céus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está aqui, através das tribulações, nos importa entrar no reino de Deus, andar no poder. Paulo andou no poder, mesmo em minhas tribulações, permanecer olhando firme para Jesus, olhando firme para as promessas de Deus. Paulo foi apedrejado e arrastado para fora da cidade, pensavam estar morto, mas ao se recuperar, ele fortaleceu e confirmou o ânimo dos discípulos, exortando a permanecer firme na fé, porque por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Diga, por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Amém? Por muitas tribulações. Nós ainda mais não passamos por tribulações. Nós sabemos que haverá perseguição nos últimos dias, amém? Contra a igreja, e já instalou algumas perseguições já em alguns países. Deus tem poupado o Brasil até então, mas está se fechando o círculo na nossa nação também, ao ponto então de chegar um momento que vai haver perseguição, porque isso é bíblico. E nós precisamos estar prontos para encarar o que der e vier, para realmente e permanecer firme, andando no poder de Deus. O Evangelho nos dá essa graça, nos dá essa força para que nós possamos andar em meio às dificuldades, neste poder, amém, queridos? O poder de Deus. Nós sabemos, amados, que muitos cristãos foram perseguidos na igreja primitiva, mas nem por isso eles pararam, nem por isso eles desanimaram, nem por isso se escandalizaram, mas eles permaneceram firmes, servindo a Deus e andando no poder de Deus, glorificando a Deus em meio às lutas e às perseguições. Que Deus tenha misericórdia de nós, que não venhamos passar por isso, mas nós sabemos que no final dos dias e dos tempos que nós estamos vivendo, já está acontecendo perseguições, e vai acontecer perseguições. A igreja será perseguida, e virá então o período da grande tribulação, para aqueles que ficarem para trás, que não subirem no arrebatamento da igreja. Mas nós vamos ver os princípios de dores, nós vamos ver o princípio da perseguição, amém? E já estamos vendo, já se desenhando. Mas que nós precisamos andar no poder hoje, porque nós precisamos subir no arrebatamento da igreja. Nós não podemos andar de qualquer jeito, ser um cristão meia boca, mas precisamos ser um cristão autêntico. Nós vemos que Paulo e Silas, em um certo momento das suas vidas, a Bíblia diz que por causa do Evangelho, eles foram açoitados e colocados no cárcere. A Bíblia diz que à meia-noite Paulo e Silas andavam no poder de Deus,
Eles oravam e cantavam louvores ao nosso Deus, e os demais presos escutavam. Isso é andar no poder. Depois de levar uma surra, de ser açoitado injustamente, de estar preso em uma cela fria, cheio de vergonha em seu corpo, a Bíblia diz que à meia-noite, Paulo e Silas, eles cantavam, oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais presos escutavam. Tanto que eles andavam no poder que o Senhor se manifestou naquela cela fria, naquela madrugada. A Bíblia diz que quando eles cantavam e oravam a Deus, a Bíblia diz que veio como que um terremoto e abalou os alicerces daquele cárcere. E a Bíblia diz que o carcereiro todo tremo pediu luz, porque as portas das prisões estavam abertas, e ele pensou que os presos haviam sumido, haviam fugido, e ele pegou a espada e suicidar. Mas Paulo, cheio do Espírito de Deus e do poder, eles: não te faz nenhum mal, porque todos estamos aqui. E o carcereiro então todo tremo, diz a Bíblia que ele pediu luz, e então perguntou para Paulo e Silas: o que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo disse para ele: crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. E a Bíblia diz que os carcereiros creu, e também a sua casa creu, e eles foram batizados. Paulo estava andando no poder, tanto que Deus se manifestou naquele lugar e arrebentou as cadeias de Paulo, liberou ele e os demais que estavam ali. Porque quando o poder de Deus vem, não tem demônio, não tem nada que pode prender um cristão, amém? Porque ele é livre, ele pode estar algemado em correntes, mas a mente dele, o coração dele é livre, e então ele pode adorar a Deus e orar ao Senhor em qualquer lugar. E por causa disso, Deus, ele manifestou o seu poder ali naquele momento, para mostrar que aqueles eram seus servos e seus filhos verdadeiramente. Paulo enfrentou muitas adversidades, mas mesmo assim continuava andando no poder. Lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 24 a 33, diz assim: são ministros de Cristo. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 24. São ministros de Cristo, falando como estivesse fora de mim. Afirmo que sou ainda mais. Diga ainda mais. Paulo está dizendo isso aqui, amém? Afirmo que sou ainda mais. São ministros de Cristo, falando como se estivesse fora de mim. Afirmo que ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoites sem medida. Em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos 1, ou seja, 39 chibatadas, porque se desse 40 o cara morria. 39 chibatadas. Ele recebeu 5 vezes dos judeus uma quarentena de açoite menos 1. 3 vezes fugi. Desculpa, 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar. Em viagem muitas vezes. Em perigo de rios, em perigo de assaltantes, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem fortalece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu também não fique indignado? Se tenho de me gloriar, vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito para sempre, sabe que não minto. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou guardas na cidade dos damascenos para me prender, mas num cesto, diga num cesto, me desceram por uma janela da muralha, e assim me livrei das mãos dele. Nós vemos aqui, amados, um relato do que Paulo passou.
a maneira como Paulo enfrentou essas dificuldades. Nós vemos que ele passou por muitas lutas, por muitas dificuldades, por muitos problemas, mas nem por isso ele desistiu, nem por isso ele desanimou, porque Paulo andava no poder do Evangelho. Paulo realmente estava crucificado com Cristo. Ele não mais vivia ele, mas Cristo vivia na vida dele. Pelo fato de ele passar por tudo isso, você e eu somos chamados para isso, amados, para não viver mais para nós, mas para viver para Deus, para viver para o Senhor, a qual morreu e se entregou por nós naquela cruz. Nós fomos alcançados, nós estávamos mortos, espiritualmente falando, condenados ao tormento eterno, ao inferno, para toda a eternidade. Mas o Senhor enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para nos dar a vida e a vida eterna. Ele enviou Jesus por um propósito, para nos salvar, e para que nós pudéssemos então andar e desfrutar desse poder, o poder do Evangelho, que transformou a nossa vida, transformou a vida de Paulo, transformou a vida de muitos. Deus quer que nós venhamos então ser dignos desse Evangelho e andar na altura como Paulo andou. Nós vemos que Paulo, num certo momento, aqui está dizendo que lá em Damasceno, o governador, nomeado pelo rei Aretas, mandou o guarda na cidade dos Damascenos para prender Paulo. Mas nós vemos aqui que ele fugiu dentro de um cesto. Amém? Desceram ele por uma janela da muralha, e ele diz: assim me livrei das mãos dele. Paulo não está murmurando aqui, Paulo está dizendo o que aconteceu com ele. Então andar no poder, amados, não quer dizer que você vai vencer todas as batalhas, todas as lutas, que você não vai ter dificuldade, que você vai ter só vitórias. Nós vemos aqui, queridos, Paulo, ele precisou fugir num cesto, colocaram ele dentro de um cesto e desceram pela janela da muralha, e assim ele escapou, ele se livrou das mãos do rei Aretas. Então, queridos, que nós venhamos entender o Evangelho, que nós venhamos entender o poder do Evangelho, o poder de Deus. Queridos, quem anda no poder não vive murmurando, amém? Paulo não estava murmurando aqui, Paulo estava relatando o que ele viveu, o que ele passou, e ele está glorificando a Deus através de tudo que aconteceu na sua vida, dizendo que ele tinha se livrado das mãos dele, porque ele entrou naquele cesto e foi descido pela janela da muralha. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, versículo 14 e 15 assim, queridos: fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Deus quer que eu e você venhamos resplandecer como astros no mundo, amém? Mas para isso nós precisamos ser fiéis a Deus, não podemos murmurar. Andar no poder é não viver murmurando. Nós precisamos ser irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrupta e perversa. Nós estamos no meio de uma geração corrupta e perversa. Você vai na escola, você vê tantas coisas erradas. Você vai no trabalho, você vê tantas coisas erradas. Você sai na rua, você vê coisas erradas que não agrada, que não traz alegria para o coração de Deus. Você liga a sua televisão, você vê coisas que entristecem o coração de Deus. Você vai na internet, está cheio de coisas que entristecem o coração de Deus. Mas Deus quer que nós venhamos então ser astros no mundo, e que venhamos resplandecer como astros no mundo, no meio de uma geração corrompida. Será que nós estamos resplandecendo como astros no mundo, no meio de uma geração corrompida? Como que está a nossa vida? Nós não podemos ser coniventes com o pecado. Há muitas pessoas que são coniventes com o pecado, ou seja, concordam, estão juntos, participam das mesmas coisas, talvez não diretamente, mas por concordar, estão cometendo o pecado por causa disso, porque são coniventes com o pecado.
estão concordando com a atitude, estão convivendo com a atitude da pessoa, estão permitindo, no sentido de não exortar. A Bíblia diz: se o teu irmão cair, ajuda ele a levantar, exorta ele, fala com ele. Mas não é você concordar, ficar quieto. Você precisa, e eu preciso, alertar o irmão para que ele não permaneça no engano e venha cair no laço, ou venha cair no laço do diabo e no fogo eterno, a eternidade sem Deus. Quem ama fala a verdade. Quem ama fala a verdade. A verdade muitas vezes é difícil de falar. A verdade muitas vezes dói mesmo. Quantas vezes ao ouvir a verdade, o meu coração dói. Dói por quê? Porque a verdade nos confronta. A verdade nos chama para uma mudança de vida, uma mudança de metanoia, uma mudança de mente, para que nós possamos então realmente ter uma vida com Deus e andar no poder de Deus. Nós precisamos submeter ao Evangelho de Jesus Cristo a palavra de Deus. Nós não podemos ser coniventes com pecados alheios, diz a palavra de Deus. Quando eu sou conivente com o pecado alheio, eu também estou em falta diante de Deus, e eu não estou andando no poder de Deus. Eu preciso então, eu sei que Paulo, ele foi preso, ele foi açoitado, ele passou por todas essas coisas que ele passou, porque ele não se conformava com a situação, ele não se conformava com este mundo, com esse sistema pecaminoso. Paulo, ele não era conivente com pecados alheios. João Batista perdeu a cabeça, porque ele falou da mulher de Herodias, isso, né? Que ela andava no pecado. Ele perdeu a cabeça, mas só que ele foi fiel, ele serviu a Deus. Jesus falou de João Batista, nunca se viu alguém como João Batista, Jesus disse, mas ele foi fiel. Ele confrontou Herodes, sabendo que poderia perder a cabeça, e perdeu mesmo. Mas só que ele não perdeu o céu. Ele foi aquele que veio para abrir o caminho para a chegada do Messias, a chegada de Jesus. Precisamos, como igreja de Deus, entender e compreender o grande amor de Deus, pois Ele é bom, Ele nos ama e deseja o melhor para nós. Você tem dúvida disso? Que Deus é bom e que Ele deseja o melhor para você e para mim? Nós não temos dúvida disso, amados, porque Deus é bom mesmo. Amém? Deus é bom. Mas pastor João Batista morreu degolado. Deus é bom. Deus é bom. Pastor, mas o fulano morreu de Covid. Deus é bom. Amém, queridos? Deus é bom. Ele é maravilhoso. Pastor, mas o senhor não tem sentimento? Tem sentimento. Deus conhece todas as coisas. Amém, queridos? Ele quer falar com a humanidade, Ele quer falar com a igreja nesses dias, e Ele está chacoalhando a igreja. Mas mesmo assim, nós vemos que muitas vezes nós ficamos ainda apáticos, queremos levar as coisas de qualquer jeito, de qualquer forma. Queridos, estamos vivendo um tempo de julgamento, de juízo na terra. Não se engane. Parece que as coisas estão melhorando, daqui a pouco a coisa fecha outra vez o clima, não é verdade? Ontem a Zuleide chegou lá onde estava meditando a palavra e falou: amor, você viu isso aqui? Aí foi o quê? Até assustei naquele momento. E ela mostrou um vídeo para mim do pastor Odilon, dando um recado que a igreja ia ficar fechada. A cidade entrou em lockdown. E não é só Curitiba não, né? Dos Pinhais é Curitiba, né? Tem outras cidades, queridos. E isso é juízo de Deus. É um tempo de alinhamento espiritual, amém? Um tempo de alinhamento espiritual, e nós precisamos alinhar diante do Senhor. Deus é bom. Precisamos entender e compreender o amor de Deus. Ele é bom, nos ama e deseja o melhor para nós. Não é porque estamos em prova, doentes, em dificuldades, que Deus se esqueceu de nós.
e não nos ama. Não, queridos, Ele nunca se esqueceu dos seus filhos. Deus nunca se esqueceu dos seus filhos, amém? Nós vemos que quando o Senhor enviou as serpentes venenosas no deserto lá estava o povo dele, o povo de Deus, mas o povo havia pecado contra Deus, e nós vemos que Deus enviou as serpentes venenosas, e morreu muita gente de Israel, diz a palavra de Deus, ou seja, morreu muita gente da igreja, naquele tempo. Mas a Bíblia diz que quando o povo se volta para Deus, e pede para o Senhor tirar as serpentes, Deus mandou Moisés levantar uma serpente de bronze, e todo aquele que era mordido pela serpente venenosa no deserto, a olhar para a serpente de bronze, vivia. Deus deu um escape. Será que tinha algum segredo, alguma mágica, aquela serpente de bronze? Não. Aquela serpente representava o Calvário, aquilo que Deus faria pela humanidade, entregando o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, para salvar toda a humanidade. Mas Deus queria falar algo para o povo de Israel, e naquele momento tem certeza que Deus falou. Tanto é que o povo se voltou, se alinhou e se voltou para Deus. Romanos 8:28 diz assim: e sabemos que todas as coisas, diga todas as coisas, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então aqui diz que todas as coisas, essa palavra todas as coisas, se refere às coisas boas e às coisas ruins, a qual nós passamos, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então todas as coisas cooperam para o nosso bem. Deus está falando com a igreja nesses dias. Deus está falando com o mundo nesses dias. Um vírus que estava lá do outro lado do mundo, atravessou o oceano, atravessou as fronteiras, e foi entrando em país, e deixando um rastro no meio das famílias de destruição. E nós estamos aqui. Eu aprendi uma coisa com isso: agradecer a Deus por todo dia de manhãzinha, agradecer a Deus por mais um dia, por estar vivo. Quer dizer para você que você está vivo em meio à pandemia, amém? Que já passou de um ano já. Você está vivo, e eu também estou. Estamos aqui. Esse é motivo para nós agradecer a Deus e agradar ao Senhor. Obrigado, Deus, porque eu estou aqui olhando e vendo essas coisas ainda acontecendo. O Senhor tem que guardar minha vida, o Senhor tem que guardar minha casa. Obrigado, Deus. Obrigado por mais um dia de vida, porque eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã, mas obrigado. Ou seja, eu preciso alinhar minha vida, porque eu não sei qual é o momento que eu vou partir para a eternidade, mas eu preciso estar pronto, estar preparado. Se Deus me recolher, Deus continua sendo bom, amém? Deus é bom, é maravilhoso, e eu quero estar com Ele, porque a Bíblia diz que esse lugar aqui, nós estamos de passagem mesmo, e a qualquer momento nós vamos entrar na eternidade, onde nós ficaremos para sempre lá. E eu preciso, você precisa, então, se preparar para encontrar com Deus. Queridos, só andando no poder conseguiremos vencer e atravessar todas as provas, as perseguições, aflições desses últimos dias, pois precisamos estar focados em Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. A nossa fé começou em Jesus e precisa terminar em Jesus. Alguns começaram bem olhando para Jesus, mas de repente começaram a olhar para as adversidades, começaram a olhar para as dificuldades, para os problemas, e aí alguns se escandalizaram, alguns então se revoltaram com Deus, alguns então não entenderam, alguns pararam, tiraram os olhos do autor da fé e consumador, estão parados, estão deitados. Mas a Bíblia diz: levanta-te e resplandeça, porque sobre ti a luz do Senhor vem, e a sua glória se vê sobre ti. Então levanta e resplandece. É preciso levantar e resplandecer. Amém, queridos? Há leis que já foram aprovadas, que vão trazer grandes transtornos para a igreja, e entendo que precisaremos de estar andando no poder para suportar todas as lutas e vencer.
Se nós não estivermos andando no poder, nós não vamos suportar. Será que nós estamos prontos para suportar o que Paulo suportou? Será que estamos prontos para suportar o que os discípulos de Jesus, nós falamos de Jesus, eles suportaram? Será que estamos prontos mesmo? Será que se vier então uma perseguiçãozinha aí, não estou nem falando da que vem na igreja primitiva, será que nós estamos prontos mesmo para permanecer ainda olhando firmemente para Jesus? Será que nós estamos então preparados, equipados para atravessar as lutas, as dificuldades? Então nós precisamos voltar mais para Deus, precisamos alinhar nossa vida. Já estou chegando ao final. Andar no poder não é desistir de Deus por nada nesta vida, amém? Mesmo sendo perseguido, mesmo sendo caluniado, traído, estando enfermo, sem saúde, perdendo algo no meio dessa vida, ou no caminho dessa vida. Andar no poder é conseguir, em meios às tribulações e aflições da vida, não perder o foco da promessa. É conseguir terminar a carreira bem, não aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus. O que adianta os homens aplaudir? Fulano de tal morreu, mas foi um grande homem, mas nunca teve uma vida pautada nos princípios eternos, nos princípios de Deus. Esse foi um grande homem, uma grande mulher, alguém que fez muitas coisas pela cidade, pela nação, pelo mundo, mas não tem um crédito no céu. Paulo diz assim, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6 a seguir, diz assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Queridos, nós precisamos amar a vinda de Jesus, amém? Nós amamos muitas coisas, a vida nos leva a amar muitas coisas, mas nós precisamos amar a vinda de Jesus, porque a Bíblia está dizendo que Ele tem uma coroa preparada para aqueles que amarem a sua vinda. Então, se nós queremos uma coroa do Senhor, nós precisamos amar a sua vinda. Mas para quê, pastor, que eu vou querer uma coroa? Você precisa entrar no céu com uma coroa. O Senhor vai te dar uma coroa, mas para você depois você se prostrar diante daquele que deu a vida por você e colocar a coroa nos seus pés. Diz a Bíblia no Apocalipse. Queridos, aqui está dizendo, Paulo diz: eu combati o bom combate, eu completei, ou seja, eu acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amarem ou que amam a sua vinda. Jesus vai vir buscar a sua igreja. Talvez alguns estão querendo que Ele venha mas vem bem mais para frente, e porque estão muito envolvidos com as coisas dessa vida, porque estão muito apaixonados por essas coisas da terra. Mas aqui nós nos decepcionamos muitas vezes, amados. Ficamos frustrados, porque esse lugar aqui que nós estamos, ele não é o céu. O diabo está trabalhando, está agindo nessa sociedade. Ele é o Deus desse século, diz a palavra de Deus. Ele foi lançado em cima com os demônios para atazanar nós, os cristãos que estamos servindo a Deus.
E ele vem de uma forma sutil sem que nós percebamos. Usa uma situação aqui, uma outra ali, para nos parar e tirar nós do foco. O nosso foco é Jesus. O nosso foco é a promessa. E nós muitas vezes perdemos o foco porque estamos olhando para essas coisas que Ele está mostrando para nós. Quantos muitas vezes por causa de algo aqui nessa terra que é passageiro, abandonaram a promessa, abandonaram a Jesus, não olham mais para o autor das suas vidas, o consumador, perderam o foco. E nós precisamos tomar cuidado, porque nós estamos na igreja e nós poderemos também perder o foco. O Senhor não quer que nós perdamos o foco, mas que nós venhamos andar no poder dEle, no poder do Evangelho. O Evangelho, ele arrebenta os paradigmas, arrebenta aquilo que atrapalha eu e você de servir a Deus. A Bíblia diz que a palavra ao seu tempo quão boa é. Esta palavra é o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. A palavra, o Evangelho ao seu tempo quão boa é. Ou seja, ela nos traz alento para o nosso coração, nos traz paz. Em meio aos momentos de adversidade, em meio aos momentos de dificuldade que estamos passando, ver Paulo, quando estava lá no navio, naquela tempestade, o Espírito Santo falou com ele, o anjo do Senhor apareceu para ele e diz: ó Paulo, não temas, ninguém vai perder a vida, somente o navio, mas todos vão sair vivos. Que palavra poderosa, que sustentou Paulo em meio à tribulação, à tempestade, um vendaval no meio do mar. E ele pôde então confortar aquelas 276 pessoas que estavam ali desesperadas, achando que ia todos morrer no naufrágio. Queridos, que palavra abençoada. O Evangelho, ele é o poder de Deus. Ele arrebenta com o medo, com a insegurança no coração daquele que se rende a Ele. Você e eu, nós nos rendemos um dia ao Evangelho, e Ele mudou a nossa história, trouxe esperança, trouxe vida no nosso coração. E aqui nós estamos hoje. Paulo deu um exemplo do que é andar no poder, pois andando no poder, ele atravessou todas as dificuldades, e ele entendeu que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? E que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os nossos irmãos na face da terra. Então nós precisamos entender isso também, que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você está fraco e você corre para Deus, o poder é aperfeiçoar na tua vida. Esse poder, o poder do Evangelho. Nós vemos, acabamos de falar aqui, quando o povo estava morrendo no deserto, lá no deserto, parece que Deus havia abandonado aquele povo, o povo de Israel. As serpentes picavam e eles morriam. Naquele momento de fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoou na vida deles. Eles se voltam para Deus e clamam ao Senhor, e Deus então manda Moisés levantar a serpente de bronze. Então Paulo está certo. Ele entendeu, através das lutas, das dificuldades, das provações que ele passou, ele entendeu que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando estamos fortes é que estamos fracos, porque nós estamos confiando em nós mesmos. Mas quando nós vemos então debilitados, quando então nós vemos então dificuldades, nós nos voltamos para Deus. Aí então o poder de Deus se manifesta na minha e na tua vida. E aí então nós encontramos alento, nós encontramos paz, nós encontramos uma saída, nós encontramos então um escape naquele momento de prova, de luta e de perseguição. Paulo entendeu que os meus sofrimentos estão se cumprindo entre nossos irmãos na terra. Então o sofrimento está passando, e eu muitas vezes passo. Não é só eu e você que passamos, mas os nossos irmãos na face da terra passam por eles. Pastor, mas eu estou passando um momento tão difícil no casamento. Tenho irmãos passando um momento difícil no casamento. Tenho irmãs passando um momento difícil no casamento. Pastor, mas estou passando um momento financeiro difícil. Tem irmãos no mundo que está passando por um momento difícil também financeiro. E assim por diante. Paulo entendeu que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo em nossos irmãos na face da terra. Não estou falando isso aqui para você se consolar com isso, mas para você entender que nem porque você está passando por lutas, por dificuldades, por um sofrimento, uma dificuldade, que Deus não está te vendo
e que você não está andando no poder de Deus. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É naquele momento que você está fraco que Deus te faz forte. É naquele momento que eu estou debilitado que Deus me fortalece, me revigora. E aí então eu levanto diferente, como um vencedor, e eu venço. Porque já não sou eu mais. Não é a minha força mais, porque eu não tenho. Mas é a força de Deus na minha vida, é a força de Deus na tua vida. Amém, queridos? Paulo tinha um alvo, e nós também temos: alcançar a coroa da vida. Por isso que Paulo combateu o bom combate, terminou a carreira e guardou a fé, porque ele tinha em vista uma recompensa de alcançar a coroa da vida, que o Senhor já havia preparado para ele. E ele então dá uma deixa para nós também, e para todos aqueles que amarem a vinda de Jesus Cristo. Quero que você fique em pé neste momento. Talvez você esteja passando por um momento difícil da sua vida. Deus te trouxe aqui, ou Deus atraiu o seu olhar para este instrumento, que é essa televisão, esse computador, para você estar ligado a este culto, para dizer para você que Ele não esqueceu de você. Ele não esqueceu de Paulo naquela cela fria. Paulo, andando no poder, adorou a Deus juntamente com Silas e orou. Deu graças a Deus, e o poder de Deus se manifestou naquele lugar. Deus quer que o poder dele se manifeste na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu casamento, nas suas finanças, nesse lugar onde você está acamado. Deus quer que o poder dele se manifeste lá. Então eu quero dizer para você nesta manhã: agradeça a Deus, louve a Deus, mesmo que você não esteja entendendo o porquê das coisas. Tem coisas que não vamos entender. A Bíblia diz que as coisas reveladas pertencem a nós, nossos filhos. As coisas ocultas pertencem a Deus. Tem coisas que nós não vamos entender com a nossa mente humana. Então não vai questionar Deus, mas adore a Deus, glorifique a Deus, e quando andando no poder, e você verá então a mão de Deus descendo sobre a tua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, as suas finanças, e mudando todo o quadro, se você entender isso.